Bom dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Hoje é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Mas a nossa reflexão de hoje vai ser no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, sugestão de sempre, vá lá, apanhe a sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo, são só 29 versículos. Nós vamos ver o perigo da ideia da justiça própria. Nós vamos explicar com mais detalhes. Entre nosso blog site jamaisdesista.com.br, lá você também vai ter a parte escrita dessa narrativa. Moisés trata aqui, no capítulo 9 até o capítulo 10, do perigo da ideia de uma justiça própria. Ele estava tratando de uma tentação futura do povo, que seja crer que o seu sucesso era resultado direto da sua própria justiça. Ele combateu essa ideia falsa, relembrando a idolatria de Israel no Sinai. O sucesso era tão certo que Moisés já estava preparando o povo para as consequências naturais do sucesso. Uma delas seria achar que eles tinham sido bem-sucedidos por causa da sua justiça. Mas Deus lhes diz exatamente o contrário. Não era a justiça deles, mas a medida de iniquidade dos povos que eles estariam derrotando que estava cheia. Olha só. Deus iria nesses povos, executar o seu juízo mediante um instrumento que são os israelitas. O povo a ser conquistado era visivelmente mais forte do que eles, bem mais preparado para a guerra, além de terem seus muros fortificados. Eles eram mais valentes e mais temíveis na região e no mundo naquela época. No entanto, eles seriam derrotados, eles seriam subjugados e eles seriam totalmente vencidos, porque Deus resolveu interferir nos resultados. Ao vencerem, facilmente poderiam cair na tentação de acharem que foi devido à justiça própria deles. Suas capacidades, força, talento, derrotamos porque nós somos os melhores. Não é bem por aí não, viu? Moisés, primeiramente, nos 5 primeiros versículos desse capítulo 9, muito interessante, vale a pena você ler, refletir, buscar conteúdo para aprender mais e mais. Ele relembra aos israelitas o socorro divino. Dos versos 6 até o 24, ele fala e relembra eles das suas infidelidades, que está registrado em Êxodo 33, de 1 a 20. Especialmente o que ocorre no Monte Sinai. E depois ele relembra eles de como por eles intercedeu. Isso está em Êxodo 32, de 11 a 14 e de 30 a 35. A oração de intercessão de Moisés pelo povo mostra o quanto ele, Moisés, tinha em si o papel de sacerdote, embora o sacerdócio fosse feito e praticado por seu irmão Arão. Moisés correu grande risco com as suas intercessões e se mostrou muito resoluto em lutar pelo povo. Ele realmente se interessava por aquele povo e o amava muito, a ponto de por ele se prejudicar, embora nem merecessem tanto empenho. Fica aqui o recado para os pastores atuais, para os homens de Deus que estão à frente do seu rebanho, que querem ser tratados como o líder, o campeão. Olha, Deus ama o povo dele e está colocando você pela misericórdia dele, pelo seu povo. Não é pelo seu talento, pela sua capacidade, não. Em outro momento, veremos mais, não que desmerecendo o seu talento, sua capacidade, seus esforços. Isso é dom de Deus. Deve ser valorizado, incentivado, buscado. Mas não confia nisso, não. Confia que o resultado vem da graça e da misericórdia de Deus. Ai dela se não fosse. Ai de nós se não fosse isso. Em outro momento, veremos mais para frente outro grande líder que Deus amou muito. Vocês se lembram da história de Salomão, que ao orar e ao fazer os seus pedidos a Deus, não pensou em si mesmo, mas no povo que ele tinha a responsabilidade de reinar. É muito interessante essa história que nós ainda veremos, de Salomão, quando Deus lhe aparece e fala para ele pedir o que ele quisesse. E ele pede capacidade de julgamento, um coração
que não quer cometer injustiça com o povo que ele está diante dele para reinar. Olha só que coisa maravilhosa. Deus então o enche de grande sabedoria, de conhecimento e o torna o homem mais sábio que até hoje existiu. Finalmente, o líder dos líderes, também outro exemplo, Jesus Cristo. Ele amou tanto o povo tanto o povo de Deus, que amou de fato sua vida pelo povo de Deus, e Deus o constituiu e o exaltou de tal maneira que todo joelho deve se curvar diante de Jesus. Quer algo mais de Deus? Tenha interesse maior pelo seu povo, por sua igreja, e se esqueça um pouco de você mesmo. Então esse é o canal das Semeadores. Acesse nosso blog site, Jamais Desista. Acesse nossa loja virtual, Semeadores. Curte aí nosso vídeo, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Amanhã aqui, hein? Deuteronômio 10. Um bom dia, queridos.